Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E hoje o tema é teatro e educação. E para falar sobre o assunto, nós convidamos uma atriz, a Fátima Ortiz, que veio diretamente de Curitiba para conversar com a gente. Além de atriz, é diretora, educadora, arte educadora e faz algum tempo, como você estava conversando, que aplica o teatro para educadores. Fátima, obrigada por vir aqui até Maringá conversar com a gente. Obrigada também, estou muito contente de estar aqui, podendo trazer um pouco da minha experiência. Eu sempre fiz teatro na vida, nunca tive outra profissão. E o teatro na minha vida começou o teatro enquanto atriz, espetáculos, e logo que eu comecei a fazer teatro, eu já comecei a ligar o teatro com a educação. Certo. Eu comecei a trabalhar no Centro de Criatividade de Curitiba, trabalhando com educadores. E eu sinto que isso hoje está cada vez mais forte, certo. Que a função do teatro dentro da escola tem mudado bastante. Em outros tempos a gente sentia o teatro apenas como um fim, o teatro para fazer a festa que era solicitada para a escola, espetáculo de fim de ano, do Dia das Mães, E hoje o valor do teatro dirigido como vivência dentro da escola mudou bastante, no sentido da gente saber que o teatro é uma ferramenta mesmo, A gente fala uma caixinha cheia de ferramenta. E essa trajetória, claro que a encenação existe e é importante, Mas a trajetória para se chegar na encenação é uma trajetória muito bonita que oferece muitas possibilidades para o educador, para que possa fazer um trabalho do desenvolvimento do sensível mesmo na criança, da inclusão da emoção. Certo. O teatro possibilita esse tempo de reflexão, de emoção, de expressão do sentimento. E isso tudo acontece. Sim, naturalmente. Acontece. Claro, hoje cada vez mais existem livros e técnicas para que isso aconteça, Para que o professor possa, ao ter um grupo de crianças junto com ele, ele possa recordar a própria criança dele, o jogo, o jogo teatral, a improvisação, as histórias, o próprio trabalho corporal, as brincadeiras. Tudo isso vai desenvolvendo e possibilitando que a criança se reconheça mais enquanto indivíduo, enquanto sujeito criador, Então, esses seriam os benefícios para as crianças, Para as crianças, desenvolver muito a autoestima, a concentração, Hoje, os educadores reclamam muito, da dificuldade de concentração. Existem inúmeros jogos, no fazer teatral que possibilitam bastante essa concentração. E como tudo isso é feito com estímulo no imaginário, no faz de conta, a criança vai para esse aprendizado prazerosamente, de uma Fica outra mais fácil forma. Prender a atenção da criança, E para o educador, quais seriam os benefícios para ele? O educador, sei lá, Assim, eu acho que o grande benefício é a satisfação mesmo, o prazer, a satisfação, assim, conhecer uma outra forma de resolver todas as questões. A gente sabe que a escola, com demandas muito grandes no sentido da indisciplina, por exemplo, Quando o educador consegue, por meio dos jogos, por meio do teatro, forjar, um outro tipo de disciplina, um outro tipo de relação com a criança, que não precisa ser aquela relação sempre super autoritária, do chamar atenção, E consegue desenvolver de um outro jeito. A gente fala, o teatro ele possibilita alguns rituais, Algumas brincadeiras, algumas coisas que por meio disso a criança desenvolve uma disciplina diferente, uma disciplina mais mágica, uma disciplina mais pela construção da autonomia, que vai pela construção da autonomia. Então, acho que o professor, ele se sente, eu acho que é um alívio mesmo, um descanso, um conforto, o professor conhecer algumas técnicas de teatro, tanto o professor de arte quanto o professor das disciplinas formais, Você fala muito de crianças, mas também professores que lidam muito com adolescentes, também tem que ter um jogo de cintura muito grande, Eu estou acostumando a dizer, para crianças e jovens. Certo. Assim, o meu trabalho hoje também, a gente também está começando um trabalho com adolescentes, com jovens, principalmente pré-adolescentes, 12, 13, 14 anos. Essa idade, o teatro é maravilhoso, porque o teatro é uma arte de grupo, de convivência de grupo.
E o adolescente, o que ele mais gosta é estar no meio da turma, no meio dos amigos, é onde ele mais rende, né? Onde ele mais se permite, né? Falar, né? Dele, do que lhe inquieta. Então, é isso mesmo, é para criança, para jovem, para adulto, né? Também, né? Para todo mundo. Para todo mundo. E, Fátima, desde quando existe essa vertente do teatro, assim, direcionado para educadores, tem como mensurar um tempo, uma época? Não, eu acho que o teatro dentro da escola, ele sempre existiu. Sempre, né? O que acho que muda hoje é essa questão que eu te falei, do teatro que está sendo visto de uma outra forma, não só como um fim, mas como estratégia e como meio. E eu acho que nos últimos anos existe essa novidade, essa nova forma de se pensar o teatro dentro da escola. Agora, o teatro, né, na história do teatro para criança, né, a gente vai ver lá no começo, né, da educação no Brasil, o teatro sempre, né, sempre fez parte, fez parte, né, mas sempre nesse sentido, assim, nesse sentido como um fim, né, e não como processo, né. Hoje a gente fala muito a importância das atividades de teatro na educação, ela é regida pela valorização do processo. Do processo. Do que acontece... Antes de preparar para uma encenação. Do que acontece com o professor, com a criança, com essa relação de educador e educando, tudo que vai permeando, e é isso que faz com que você vá assistir uma encenação de criança e você sente que a criança está à vontade, está espontânea, está bem. Não está forçada. Não está forçada. Diferente do que a gente estava sempre via lá uma criança que decorou um texto, por exemplo, que ela não sabe o que significa, né? Certo. Então hoje a gente brinca muito, espera para dar texto, não fala essa palavra decorar para a criança, né? A gente não fala representar, fala vivenciar. Então eu acho que o que acontece hoje são troca mesmo de algumas palavras, assim, e a palavra é o que move, é o que nos move, né? Então, essa troca de palavras, eu acho que é algo, assim, que o professor tem que atentar. Já deu uma cara diferente, né? Sim. Já deu uma cara diferente. Então, com certeza, professores, educadores de todo lugar têm que buscar o teatro para auxiliar na nossa o professor, e legal ele fazer teatro também, né? Hoje, eu tenho uma escola de teatro em Curitiba e muitos professores fazem teatro. Dá diferença. Para prazer, né? Para se curtir, não precisa fazer... Hoje não tem mais essa história, estou fazendo teatro para ser ator, para ser atriz. Sim, simplesmente. Faço teatro por prazer, para curtir, para experimentar meu corpo, minha voz, para criar textos, enfim, né? E acaba ajudando no dia a dia, para se expressar, né? Com certeza. Tá certo, Fátima, eu agradeço a sua entrevista, a sua presença aqui na TV UEM e aguardo até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Bom, nós conversamos hoje com a Fátima Ortiz, que é arte educadora, atriz, diretora, e veio falar para a gente um pouquinho sobre teatro e educação. Fico por aqui e até logo.